do Gicovati. Está no ar, no divã do Gicovati. Hoje eu vou começar falando de um tema muito complicado e que me foi sugerido por uma ouvinte num e-mail mandado há algumas semanas atrás. É sobre as diferenças ou as características do que seja o transtorno de caráter ou distúrbio de personalidade e uma pessoa mau caráter, né? A verdade é que são duas formas diferentes de falar do mesmo assunto, ou seja, o mau caráter é aquela pessoa que a gente avalia moralmente como sendo uma pessoa que mente, que rouba, que bate, que não respeita as regras, que é egoísta, que cuida do seu e não se preocupa muito com os outros nem com o direito dos outros. E também não tem a menor preocupação em magoar os outros. Então, se for de acordo com a sua vontade e os seus caprichos e interesses, ela cuida do seu mesmo acima de tudo e ponto final. Esse é o mau caráter, né? Bate, rouba, mente, faz aquilo que trai, é desleal com os amigos, com os cônjuges, é desleal com todo mundo. O transtorno de caráter, que é um dos distúrbios, ou uma das desordens de personalidade, se caracteriza, é uma outra maneira de avaliar a mesma questão, porque se caracteriza por imaturidade emocional, que tem como base, a imaturidade emocional tem como base a intolerância à frustração e a contrariedades e um egocentrismo muito grande. Então, a pessoa que não tolera frustração e contrariedade, se ela tiver alguma vontade que está em oposição ou antagonismo com aquilo que sejam os direitos das outras pessoas, ela vai agir em causa própria, em defesa do seu próprio interesse, porque não tolera ser contrariada e não tolera ficar em estado de frustração. De maneira que, evidentemente, ela acaba, por força desta característica que é da imaturidade emocional, ela acaba agindo em defesa do seu e em prejuízo, eventualmente, de seus semelhantes, pares, parceiros e quem mais que for, não é? Também é fato que a pessoa com transtorno mais grave de caráter é uma pessoa que a gente tem muita dificuldade de educar, porque são pessoas que têm menos medo de represália quando tem algum medo. E a ausência de medo torna a pessoa muito difícil de ser educada, porque pelo menos num primeiro momento é o medo que é o grande valor, o grande motor que gera vamos dizer, o medo é, mais do que tudo, o grande motor que gera a educação, a formação da pessoa. Então, pelo ângulo dos fatos adultos, o mau caráter e a pessoa com transtorno de personalidade ou transtorno de caráter, no fundo são a mesma coisa. Só que, do ponto de vista moral, o mau caráter é aquele que prejudica o direito das outras pessoas. Do ponto de vista da história psicológica, é um indivíduo que nasce com características, vamos dizer, mal formadas, no sentido de ter pouco medo e ter também uma pouquíssima capacidade de lidar com emoções, com frustrações, isso quase como uma fraqueza de nascença. Além disso, muito frequentemente corresponde a uma educação mal formada também no sentido de não ser radical, não ser exigente. Então a pessoa acaba tendo precariedade de educação que torna, já seria mais difícil de educar, e ainda de uma atitude mais permissiva ou tolerante na educação, torna essa pessoa quase que uma pessoa com doença mesmo, não é? Então, visto pelo ângulo médico, pode ser visto como uma pessoa doente, alguém que a gente pode ter pena em vez de raiva, como a gente tem do mau caráter do bandido. No limite, a sociedade é muito clara em relação a isso. No limite, o indivíduo que é, vamos dizer, bandido ou delinquente, é visto como um mau caráter de nenhuma, e no limite também, a maior parte das pessoas não tem muita dúvida em classificar assim moralmente uma pessoa que é também portadora dessas características e limitações de nascença que predispõe ela para uma imatura formação da sua personalidade. Agora, como é que se resolveria esse problema pela via da educação, não é? E também como é que se tentaria eventualmente reverter pessoas que adultas
tem essa característica que sejam os transtornos de personalidade mais graves. É muito difícil, porque a maior parte dessas pessoas não tem medo. E você, para poder educar uma criança, e mesmo um adulto que não tem medo, só se você conseguir, através do exemplo e também de convencê-la do ponto de vista intelectual, o que não é fácil, porque o indivíduo acaba desenvolvendo um certo oportunismo e vai pelo caminho da facilidade. E a facilidade para um indivíduo que não tem limites, e não tem culpa, e não tem remorso, nem freio ético, é o caminho do roubo, da mentira e do oportunismo em geral. Agora, a sociedade, se ela fosse mais clara na defesa de valores morais consistentes, se ela não tolerasse um certo egoísmo como coisa natural, se ela não tolerasse uma certa mentira como parte, vamos dizer assim, quase que dos fatos da realidade social, talvez nós tivéssemos um pouco mais facilidade para educar essas crianças que já nascem com uma tendência maior na direção vamos dizer, do transtorno de caráter ou de mais difíceis de serem educadas moralmente. Muito bem. Já temos, então, o nosso primeiro ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Jicobá? Pois não? Meu nome é Cláudio, parabéns aí pela... você é muito útil à sociedade brasileira, porque você é claro, sabe? Realmente está aí fazendo um serviço para as pessoas se amarem mais, se respeitarem mais. Muito obrigado. Eu vim realmente, depois de 4 anos, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Aí rompi um casamento de 34 anos, que já estava falido, tá? Quantos anos você tem, Cláudio? Eu tenho 64. Pois não. E ela tem 77. Aí nós nos relacionamos muito bem, ela é muito amiga, ela realmente até me ajudou a mudar um pouco o meu caráter, que era um caráter assim, mais, né, de jogo, sabe? E mediante a isso eu vi que ela me passava tudo que eu precisava, que era uma companheira de verdade, mas eu não consigo, sabe, Escobar, e fazer com que ela acredite um pouquinho em mim, assim com relação à confiabilidade, que eu sei que é difícil. E eu tenho sido um cara sincero, não tenho tido relacionamento com nenhuma outra pessoa. Mas... Eu acho que estou sendo, porque eu tenho certeza na minha mente que deixei o jogo, que era o que acabou com o meu casamento, e a ela eu tenho todo o respeito de dividir os nossos... Cláudia, você acha que é a diferença de idade que deixa ela mais insegura? Não, ela tem 77, mas parece que tem 60, eu estou mais acabado do que ela. Ela é muito, muito, muito bacana, sabe? Ela é uma alma divina que eu tive. Mas é isso aí, eu acho que o passado realmente marca um pouco, né? Mas você no passado era uma pessoa não muito confiável? É muito confiável, muito. Isso é maravilhoso, ela é de uma personalidade marcante. E você que não era muito grande coisa, é isso? Eu via no jogo, mais na vida noturna aqui em Copacabana. Então, e ela te conheceu ainda nesse clima aí? Ela me conheceu no Jockey Club brasileiro. No Jockey Club. Então, naturalmente, está difícil para ela confiar, né? Quanto tempo vocês estão juntos, Cláudio? 4 anos. Então, e ainda assim ela não percebeu que você não é mais o mesmo? Não percebeu, mas fica um pouquinho, né? Ela fica naquele vai e vem, aí de repente à noite ela diz, você estava onde? E você hoje está limpinho na hora do nosso relacionamento? Você hoje está limpinho? Eu digo, eu estou sempre limpinho para você, que você hoje é a única. Eu sei que é difícil, sabe? Até os amigos dizem assim, eu não acredito. Então, quer dizer, ela não acredita, os amigos não acreditam, e o pior é que, além de tudo, é verdade, é isso? É verdade. Olha, e até jurar uma vez pelos meus netos. Então, quer dizer que você vê como a má fama realmente pode prejudicar as coisas, não é? Mas eu acho que aos pouquinhos, e na medida em que você tem uma postura clara e um comportamento bastante aberto e sincero, eu acho que aos pouquinhos ela vai compreendendo que você está na dela. Pelo menos pelas palavras, você é um cara muito gentil e muito amoroso. Agora, eu espero que essas palavras venham acompanhadas de ações correspondentes, porque é justamente pelas ações que as pessoas avaliam
verdadeiramente a gente, né? Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Ângela. Pois não, Ângela. Boa noite, doutor Flávio. Olha, o que eu queria do senhor é uma orientação. Vou procurar ser breve. Eu fui até um psiquiatra, né, com problema de ansiedade, né, exagerada, assim. Então, faz mais ou menos 40 dias que eu venho tomando, prescrito por ela, imipramina 30 mg, mais clordiazepóxido 16 mg e neuleptin 3 gotas por dia. Aí, o que aconteceu? Passados uns 20 dias, mais ou menos, eu comecei a me queixar para ela que eu levantava de manhã com muita tontura. Aí ela foi retirando as gotas, porque disse que eram as gotas que estavam causando isso. Só que aí a tontura, ao levantar, eu continuo com ela. Aí eu me queixei a ela, ela mandou eu tomar Labirin e fez uma fórmula de ginkgo biloba com cafeína, que também não adiantou nada. E nessa semana agora, além dessa tontura, é só ao levantar, né? Eu tô tendo, assim, muito pesadelo, uma angústia, assim, muito grande, muito Sim. grande. Quer dizer, eu tô pior do que quando eu fui para ela. Bom, Ângela, me diga uma coisa. Você quantos anos tem? Eu tenho 50. 50. E essa ansiedade tinha alguma causa objetiva? Olha, eu sou assim, sempre tive esse problema de ansiedade, né? Então eu sou aquela pessoa perfeccionista, quero dar conta de tudo, quero ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor filha, né? E eu sei que eu não posso consertar o mundo, né? Então eu Sabe acho que não pode, mas gostaria de tentar, é isso? Oi? Mas gostaria de tentar consertar a si mesmo. Com certeza, né? Então, o meu órgão de choque é o meu estômago. Então, tudo eu canalizo para ele. Então, a minha gastro falou assim, Ângela, seu estômago está bem. O que você precisa é procurar um psiquiatra, né? E foi aí que eu fui com essa queixa para essa psiquiatra. Só que eu tô pior do que antes de eu ir para psiquiatra, porque essas reações estão me incomodando muito, estão me judiando, eu diria para o senhor. Então, o Ângela, o que eu gostaria de dizer a você é o seguinte, tanto as gotinhas do neuleptil, mas também a imipramina, podem dar essa tontura na hora de se levantar. E dá também um pouquinho de boca seca, pode prender um pouco o intestino, pode dar a sensação de que não está funcionando mesmo. De todo modo, se está tomando já há 40 dias, seria o caso de voltar na médica e pedir para ela fazer um outro tipo de medicação. Existem outros antidepressivos. O fato de você ter uma ansiedade muito forte e isto pedir até uma medicação antidepressiva, que é o caso da imipramina, eu acho que é uma boa. Mas talvez o remédio não esteja realmente fazendo bem a você e seria o caso talvez de trocar o remédio, porque definitivamente, se você está se sentindo pior, depois de 40 dias, tinha que estar se sentindo melhor. Se não está se sentindo melhor, talvez seja o caso mesmo de trocar o remédio. Volte lá na sua médica e vê se você insiste com ela para ela fazer um outro tipo de medicação para você. Muito obrigado pela sua participação. E temos aqui um e-mail da Virgínia, que nos escreveu durante a semana, dizendo o seguinte: Dr. Gicovati, sou viúva, tenho 45 anos, não tive filhos e vivo sozinha. Estou com receio do futuro, pois sei que estou velha, que não me preparei profissionalmente e que não tenho amigos que me amparem. Tinha muitos planos, mas todos se acabaram após a morte do meu marido, que aconteceu recentemente. Creio que, nesse estágio da vida, não haja mais possibilidades para recomeçar. O que o senhor me aconselha? Virginia, eu estou perplexo com o que eu li aqui. Você tem só 45 anos e diz que já está velha, que não dá mais para recomeçar nada, ao mesmo tempo não tem filhos, quer dizer, tem uma situação privilegiadíssima, quase de uma moça solteira que pode recomeçar a vida em todos os aspectos, tanto no profissional. Eu sei que é difícil depois arrumar trabalho, arrumar ocupação, mas isso aqui você tendo oportunidade de estudar um pouquinho, se preparar, evidentemente que você tem só 45 anos e não já tem 45 anos, o fato de estar sozinha, de alguma maneira, pode ser que dê a sensação de que não vai ter ninguém para te amparar no futuro ou na velhice, mas ao mesmo tempo te dá uma liberdade monumental para recomeçar
na cidade que você mora, noutra cidade, noutro país, aonde você quiser. Recomeçar buscando o trabalho, buscando o estudo e, obviamente, buscando ambiente para refazer relações e, inclusive, eventuais possibilidades afetivas. A menos que você, com 45 anos, realmente esteja com cabeça de 75 e, ainda assim, agora há pouquinho você viu aqui no nosso primeiro telefonema alguém com 77 anos de idade ainda tocando a vida e até tendo uns ataques de ciúme. Isso aqui é legal, porque é a pessoa que está viva e está em plena atividade. Então, reveja os seus conceitos, porque eu acho que você está 100% equivocada quanto à sua velhice precoce aí. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Gomes. Pois não, Gomes. Dr. Jacobacci, eu tenho uma dúvida sobre a respeito de uma fantasia sexual. Pois não. Eu fui um homem assim, completamente... Eu não gosto de rotular mais hétero, né? Sim. E eu sempre saí com mulheres, assim, eu nunca tive relações homossexuais, entende? Sim. Mas eu com a minha esposa, por exemplo, o senhor sabe que a mulher tem um órgão análogo ao pênis, né? Que seria o clítoris, né? Sim. E eu acabei fazendo essa fantasia, ela fazendo papel masculino. Isso não é só isso. Mas eu não me sinto muito bem. Eu acho que isso é antiviril e às vezes eu, sabe, sempre com aquele complexo de culpa, né? Como se meu pai, que já faleceu, estivesse me censurando. Quantos anos você tem, Gomes? Eu já tenho 61. Então, provavelmente essa aflição tem a ver mesmo com a idade e com o tipo de educação que você teve, né? Você foi educado daquele jeito bem tradicional, então. Sim. No meu tempo, o homem não podia... Macho que é macho não pensa essas coisas, né? Não, só era... No meu tempo era no tempo da... enfrentar o outro homem na cacetada, né? Na briga, né? Isso mesmo. E não tinha essa coisa de revólver, nada. Era no braço e ser homem em todos os sentidos, né? Principalmente se o cara no serviço do exército, alguma coisa estava errada com ele, né? É isso mesmo. Quer dizer, eu sou um pouquinho mais velho que você, tenho essa mesma lembrança, ou essas mesmas lembranças. Então é uma educação masculina muito rigorosa, onde parece que o homem, para ser viril, tem que andar numa linha retinha. Se ele sair um passinho para o lado direito ou para o lado esquerdo, pronto, ele caiu no abismo e nunca mais volta, né? Sabe o que mais me atormenta? Sim. É o seguinte, que eu faço uma situação análoga dos homossexuais, embora não sendo, né? Embora estando com a minha esposa, né? Então, será que isso daí fere não fisicamente, mas mentalmente o meu lado masculino? Então, o Gomes, não mexe com nada, não. Isso, essencialmente, significa o seguinte, a homossexualidade, que também não seria nenhuma coisa tão grave, mas não é definitivamente a sua circunstância. Quer dizer, a homossexualidade é você ter gosto, interesse em trocar as carícias eróticas com um parceiro do mesmo sexo. Tanto faz homem com homem, como mulher com mulher. Além de que, na homossexualidade masculina, você ter, vamos dizer, o estímulo visual muito voltado para o elemento também físico, para o elemento masculino, quer dizer, olhar para um corpo de homem e sentir, a partir daí, sentir desejo. Então, na medida em que o gosto seu de trocar carícias eróticas com a sua mulher, aí não tem limite nenhum. E, evidentemente, trata-se de um clima e de um contexto hétero, porque existe um parceiro do sexo oposto. Agora, o que você faz na sua mulher? O que a sua mulher faz em você? Que tipo de trocas vocês praticam e que tipo de estimulação ou prazer erótico cada um de vocês tem, isso definitivamente não quer dizer coisa alguma e não deve ser motivo de preocupação ou de aflição de espécie alguma. Quer dizer, a masculinidade não sofre nenhum tipo de alteração em virtude de você ter
gosto na fantasia, fazer um papel mais passivo ou mais feminino na hora da relação mesmo. Isto é uma coisa absolutamente normal e não tem que ser motivo de preocupação. Só é motivo de preocupação porque nós, homens, fomos educados e continuamos, infelizmente até hoje, educados dentro de uma visão extremamente preconceituosa, rígida e bastante tola, para falar a verdade. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Terezinha. Pois não, Terezinha. Então, doutor Gicovati, eu tenho um grande problema aqui. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma menina de 21 e tenho um rapaz de 23. E tenho uma mais velha de 30 que não me dá problema de jeito nenhum. Mas esses 2 brigam muito. Eles entram em conflito, aí depois voltam a se falar, aí daqui a pouco já estão discutindo, e assim, por coisas banais eles brigam. E eu sofro muito com isso, por não saber lidar com isso. E eu gostaria que o senhor me orientasse. Mas me diga uma coisa, os 2 têm um gênio mais estourado? Tem sim. Qual dos 2 é mais estourado, o de 21 ou o de 23? A de 21. A menina? A menina. E brigam assim por coisas banais, por querer um assistir o DVD no mesmo tempo, o outro quer usar o computador. Qual dos 2, Terezinha, pelo que eu entendo, então os 2 são bem egoístas, é isso? São muito. E cada um fica puxando a sardinha para o seu lado e ficam brigando bastante. Isso, e os 2 me culpam. Eu vou chamar a atenção de um, eles falam que eu protejo o menino. Então fica esse conflito. E eu não estou sabendo lidar com isso. Me diga uma coisa, puxaram a quem? É você ou o pai? Nenhum dos 2. Nós somos muito tranquilos, assim. Gostamos de conversar bastante, mas eu não consigo dialogar com eles. E eles, quando eram pequenos, eles se davam muito bem. Eles tinham um ótimo relacionamento até uns 14, 15 anos. Aí depois começou a ter esse conflito. Sim, mas isso aqui é um tipo de... E esse jeito mais egoísta eles têm também com outras pessoas ou só um com o outro? Só um com o outro. Fora eles são muito... Não, fora não adianta. Socialmente todo mundo é santinho. Eu quero saber dentro de casa com as outras pessoas, com o irmão mais velho, com você, com o pai. São egoístas. Muito folgados também. E se contrariados, saem gritando ou brigando com você também. Isso, exatamente. E vocês, que nem você é assim, nem seu marido é assim, e eles puxaram então quem? Não sei. Porque eu acho o seguinte, alguma coisa tem que ser... tem que ter algum elemento, porque numa casa onde não existe esse tipo de comportamento mais estourado, mais agressivo, é difícil que apareçam 2 em 3 que tenham esse gênio. E evidentemente, sendo os 2 assim, ficam os 2 puxando cada um a sardinha para o seu lado, e isso dá mesmo um clima bastante grande de conflito e de atrito e de briga, não é? Eu acho que o comportamento certo aqui seu censurar rigorosamente os 2 e mostrar muito claramente que esse modo egoísta, intolerante à frustração e contrariedade que os 2 têm, principalmente dentro de casa, é um comportamento inaceitável, lamentável, e que o fato deles terem comportamento mais educado fora de casa mostra que eles sabem muito bem o que é o certo e o que é o errado, e se eles não se comportam direito dentro de casa é porque existe clima que deixa um clima tolerante que deixa espaço para esse tipo de folga. Então, de alguma maneira, se não existe um modelo parecido com ele em casa, nem do seu marido, existe um clima de tolerância e concessão que permite a eles que sejam assim dentro de casa. Isso aqui, na verdade, o que vocês deveriam fazer é endurecer muito em cima dos 2. Falar assim, não tem mais aqui em casa espaço para esse tipo de comportamento. Enquanto vocês forem tolerantes com este comportamento e dando às vezes razão para um, às vezes razão para outro, definitivamente você estará reforçando esse comportamento, que é um comportamento francamente inadequado de ambos, não é? De todo modo, é muito difícil, muito fácil falar, mas muito difícil educar filhos, especialmente onde esse tipo de comportamento é de alguma maneira aceitável. Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui um e-mail da Priscila, nos enviou o seguinte texto. Doutor Flávio, desde os 13 anos, tenho tricotilomania, ou seja, arranco meus fios de cabelo compulsivamente. Não há um sentimento específico que motive esse comportamento.
Agora já tenho falhas perceptíveis no couro cabeludo e por isso resolvi procurar ajuda. Comecei há algumas semanas a fazer um tratamento psicoterapêutico, estou me sentindo um pouco menos ansiosa, mas tenho medo de que este não seja o tratamento ideal. O que faço? Ô Priscila, você sabe que este tipo de problema não é tão incomum quanto se pensa, né? Pessoas arrancam sistematicamente um fio de cabelo, é um por um, é incrível a capacidade, alguns engolem, outros não engolem o cabelo depois, às vezes arrancam o cílio ou a sobrancelha ao invés do cabelo, não é 100% como outras pessoas não fazem isso, mas fazem feridas, fazem buraquinhos e feridas na pele. Parece que existe um certo prazer erótico mesmo, quase nessa dorzinha de ficar puxando o fio de cabelo um a um. Quer dizer, um gostinho ali, uma espécie de descarga elétrica, e que as pessoas parecem gostarem muito disso. De todo modo, o que é fato é o seguinte, que a tricotilomania, assim como o roer unha, assim como tantas outras práticas de chupar o dedo quando se é criança, tantas outras práticas que a gente se habitua quando é pequenininho, quando tem na puberdade e adolescência, às vezes, como foi você, nos 13 anos de idade, são coisas difíceis de mudar. O tratamento psicoterapêutico está indicado, sim, senhora. Às vezes ele precisa ser acompanhado também com algum tipo de medicação antidepressiva que ajuda o indivíduo a não ter comportamentos compulsivos. Agora precisa paciência e tempo, porque não é em algumas semanas de tratamento, não. Aqui você sabe, para a gente compor um hábito inadequado ou algum tipo de vício, isso tem que ser entendido quase como um vício, né? Porque existe um costume tão forte que a pessoa está muito apegada a isso. Para compor um hábito deste, basta alguns minutos ou dias de distração. Para a gente se livrar desses cacuetes de qualquer tipo, é preciso um gasto enorme de energia, uma boa vontade, uma determinação danada. E eu espero que você tenha esse vigor, esse ímpeto, essa potência dentro de você para querer realmente se desfazer disso. Não é fácil. E, portanto, não é só apostar na terapia, quer dizer, entregar o serviço inteiro para o terapeuta, não. O psicoterapeuta, na prática, tem que ser visto como um professor de ginástica. Ou seja, ele pode te indicar os caminhos e os exercícios, mas quem faz o serviço é você, não é ele que vai fazer o 1, 2, 1, 2. Você é que tem que fazer. Então, a terapia é basicamente a responsabilidade do paciente. E você, então, dedique-se a ela e dedique-se com empenho a tentar mudar isso, porque não é fácil, mas está no caminho certo. Boa sorte. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? É Alcir? Pois não, Alcir. Boa noite. Boa noite. Eu estava ouvindo o programa do senhor e achei interessante o problema que eu estou passando. Pois não. Eu estou com um problema, para mim, eu já tenho ele desde o começo do meu casamento, né? Que dura quanto tempo o seu casamento? 21 anos. Sim. E aí, como agora está chegando para mim, está chegando na reta final, e eu ouço vários programas falando assim de relacionamento, mas o que eu achei mais interessante foi o do senhor. Então resolvi expor o meu problema. Sim. Eu vivo com a minha mulher há 21 anos, só que a gente nunca teve uma relação maridalmente perfeita, e agora está chegando na reta final, né? Ela não quer mais nada comigo, né? E eu continuo querendo continuar. Quantos anos você tem, você? Eu tenho 49. E ela? 44. Sim. E você foi um marido muito ruim para ela não ter tido mais interesse nenhum em ficar com você? Não, porque eu estou com 49 anos, não bebo, estou com 35 anos de trabalho, não aposentei ainda porque não tenho idade. Então, eu não me considero. Fecha lá. Você é um marido fiel? Sim, tanto que eu não consigo. Ela até fala para mim arrumar outra mulher, mas eu não consigo arrumar outra mulher. Eu sou aquele cara que casou para ter uma mulher para viver pro resto da vida. Sei. E ela, qual dos dois é mais estourado, você ou ela, você? Estourado assim para conversar? Para gritar, para ficar bravo. Ela. Né? E então engraçado, né? E ela, quem que fala mais em separação, você ou ela? Ela. Ela, né?
Então, você sabe que, em geral, quem fala mais em separação é aquele que na hora H dá para trás, não quer separar coisa nenhuma. Eu acho, se quiser um palpite, eu vou lhe dizer. Se for para falar rapidinho, eu acho que você está sendo muito tolerante, muito paciente demais, e isso aqui diminui a admiração e o respeito da sua mulher em relação a você. Eu acho que se você fosse mais firme, mais rigoroso, mais radical, do tipo seguinte: olha, ou esse negócio aqui vai entrar nos eixos, você vai me tratar como eu mereço, ou então eu vou realmente me separar eu agora. Quer dizer, você chegar e você dar sinais de querer efetivamente se separar. A impressão que dá, eu sei, que é assim: ela fala grosso, ela parece que não está nem aí, que ela não quer saber de você, que ela pode estourar, ela pode não se recusar sexualmente, não tem interesse nenhum, e você ainda fica correndo atrás dela. Quem sabe o melhor seria você realmente radicalizar, ser mais firme, não dar moleza para ela não, e com isso talvez você vai encontrar nela uma parceria muito mais interessante do que essa que você está tendo. Todo indivíduo que é muito paciente, tolerante, compreensivo, acaba tendo do lado uma mulher que abusa da paciência dele. Então você é um cara legal, você é um cara trabalhador, você é um cara do bem, você tem direito e merece um tratamento considerado principalmente dentro da sua própria casa. Se não tiver esse tratamento, tem que realmente dar um checkmate e cair fora se for o caso. Ouve o que eu lhe falo, não dá moleza, que a moleza só aumenta a moleza, a atitude, vamos dizer, folgada da outra pessoa. Todo indivíduo que dá moleza tem um parceiro folgado. Muito obrigado pela sua participação, e temos aqui um e-mail do Mário, que nos enviou o seguinte texto. Dr. Gikovati, todas as noites, antes de eu pegar no sono, tenho uma sensação muito ruim. Eu me assusto, penso na morte e o coração dispara. Durante o dia, isso não acontece. Pode ser síndrome do pânico? Então, Mário, não é propriamente síndrome do pânico, porque esse tipo de sensação, para ser síndrome do pânico, teria que acontecer talvez em outros horários também, e não só nesse período. Esse período da transição entre a vigília, que é quando a gente está acordado, e o sono, é um período meio esquisito mesmo, onde a gente tem uns momentos em que a gente se sente ameaçado, uns momentos em que algumas pessoas têm a sensação de que não estão respirando direito e que vão ter uma paralisia, uma parada respiratória. Outras pessoas têm assim uns repuxões e uns esticões na perna ou nas pernas, e dá a impressão que estão tendo assim uns movimentos involuntários nos membros. Então existe uma série de coisas curiosas que acontecem nessa transição. Eu acho que o que mais vale a pena você considerar é o seguinte, que não se trata de um momento muito importante, não, do ponto de vista do diagnóstico. E como durante o dia você não fica pensando em nada disso, então esses sustos que a gente leva nessa transição na hora de dormir, provavelmente fazem parte de um processo, vamos dizer assim, neurológico, que eu pessoalmente não conheço muito bem, mas que existe, é comum, muitas pessoas passam por isso, e que a rigor você não deveria levar demais a sério, não, porque isso, na realidade, não mata ninguém, que ainda ninguém teve nenhum mal-estar para valer nessa transição. Se você estiver querendo, talvez, cortar este ciclo, talvez valha a pena tomar algum tipo de medicação tranquilizante por alguns dias ou algumas semanas, até você se sentir um pouco mais seguro, e nessas condições, então, ter um pouco mais de disposição para ir aos pouquinhos tirando o remédio e ver se você perde esse medo de uma vez por todas. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é Carlos Carvalho. Pois não, Carlos. Eu tenho 51 anos, moro aqui em Brasília. Bom, desde a minha adolescência eu tenho uma depressão que eles identificam como uma depressão leve. Eles têm um nome clássico que fala de distimia. Bom, já tomei fluoxetina e outros tipos de antidepressivo, mas os efeitos colaterais são muito mais desagradáveis do que o que me leva a tomar
o antidepressivo, inclusive sobe a pressão vai lá para 14/10, 15/10, aí de repente tem que combinar o medicamento com remédio para pressão. Isso com a fluoxetina? Com a fluoxetina e outros 2 tipos de antidepressivo, agora no momento não me lembro o nome. Sim. Mas de qualquer forma, a minha dúvida é o seguinte, até onde, né, a gente consegue entender que realmente o antidepressivo não é a melhor indicação, ou de repente daqui uma forma de tratar esse mal-estar, essa depressão que eles têm como denominação de distimia, uma depressão leve. Então, então, para fechar, é o seguinte, o senhor tinha dito há um tempo atrás que talvez 40% a 50% das indicações de depressivos são bem, de alguma forma, atendem à demanda, e outros tantos não. Eu gostaria que o senhor entender melhor essa questão. Mas então, Carlos, essa questão é uma questão prática, e o que eu disse, na verdade, é que só os antidepressivos são eficientes e eficazes nesse número, né? 40% mais ou menos das pessoas que tomam o remédio. As depressões, tanto as mais leves, como moderada, como severa, elas têm sempre 2 tipos de causa. Uma situacional e outra ligada a variações da química cerebral. Qual que você acha que seria mais o seu caso? Quer dizer, você é um cara que tem depressão quando acontece alguma coisa, ou você tem um quadro independente de acontecimentos? Não, o meu quadro é independente. Eu acho que tem uma predisposição orgânica. Sim. E que, de alguma forma, nos deixa mais suscetível, mais sensível. E quanto tempo dura um ciclo depressivo, Carlos? Sem remédio? Sem remédio, ele é sempre presente, né? No sentido de, ele pode ter um ciclo de uma semana, e não há nenhum mal-estar, assim, no sentido, não há um desconforto. É muito mais um desconforto do que realmente uma situação assim de tristeza, melancolia. Me compromete no sentido intelectual, né? No sentido da concentração, há uma dificuldade de concentração e de memorização. Eu acho que é uma questão muito mais funcional do que no sentido emocional. Embora as questões emocionais e afetivas, de alguma forma, elas... Isso é que eu ia dizer que você, além da medicação antidepressiva, você, por mais que haja uma predisposição orgânica, você tem pelo menos 2 variáveis que podem ser levadas em consideração e que interferem no processo. Uma é o estado emocional, afetivo e a qualidade de vida e todo o conjunto das circunstâncias em que você vive. Quer dizer, o homem tem sempre, por mais que tenha uma predisposição essencialmente química, existe uma circunstância que pode ou não facilitar ou dificultar o surgimento e a perpetuação de estados depressivos, né? E a outra variável, quer dizer, então, trabalhar essa circunstância é tarefa, vamos dizer assim, para trabalho psicoterapêutico. Então, e não está excluído o uso de psicoterapia ou a indicação de psicoterapia para depressão, principalmente para depressão leve, sendo o fato que a próprio estado químico cerebral é alterado por vamos dizer assim, por um bom encaminhamento do trabalho terapêutico. Ou seja, a psicoterapia, quando bem encaminhada, acaba influindo também sobre a química cerebral de alguma maneira. A outra variável que também influi muito sobre o organismo como um todo é a atividade física, ou seja, você ter uma atividade física regular, você ter uma atividade talvez mais aeróbica até, e ser um indivíduo bastante bem condicionado, ter uma alimentação correta, peso adequado, tudo isso, inclusive, que garante uma boa qualidade física com benefício, inclusive, para a pressão arterial, de maneira que ela não suba em caso da necessidade efetiva de usar antidepressivo. Pelo histórico que você me conta, eu deixaria de lado antidepressivos numa primeira etapa e pensaria em psicoterapia e também em atividade física e muito cuidado até com a vida alimentar e com todo o cotidiano que te cerca. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mais um ouvinte ao vivo, seu nome, por favor? Boa noite. Boa noite. Elcio, 46 anos, São Paulo. Pois não. Doutor, é o seguinte, né? Eu
onde eu trabalho, chegou uma moça lá, uma estagiária, e nós começamos a conversar e tal, isso, aquilo, né? Mas tudo dentro do respeito e tal. E eu acho que eu me excedi um pouquinho e convidei a menina, né, para tomar uma cerveja. Quantos anos tem a menina, Elcio? Ela já, acho que é 38, 39, 38. Então não é tão menininha, não é pedofilia. Não, mas já é uma senhora... Tá bom. Né, tal, com família e tudo. Aí, depois que eu falei aquilo, né, ficou um negócio meio assim. Depois, na hora que estava todo mundo indo embora, eu pedi desculpa. Falei, olha, desculpa, pelo amor de Deus, né, me desculpa, eu não queria falar isso e tal. Ela, você devia refletir um monte de coisa. Eu fiquei mal pra caramba. Final de semana, isso, aquilo. Aí na segunda-feira também eu fui lá pedir desculpa. Ela não gostou e não sei o quê. Aí eu fiquei assim com medo dessa situação virar assim, tipo uma reação em cadeia, né? Ela começa a contar, ó, esse cara aí, com conversa mole. Eu tô muito mal até hoje. A menina já foi até embora, tudo. Mas eu tô mal comigo até, já faz 4 meses já. 4 meses? Eu ainda não me perdoei ainda. E eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, que talvez tenha chegado no ouvido dos meus superiores e tal. E os caras, aquele cara ali e tal, ele comprou pra tomar cerveja, que é isso? Ele sabe? E eu fico mal comigo, assim. Mas, Elcio, agora você está exagerando. Você é assim com tudo? Você não pode fazer nada errado que você fica se remoendo desse jeito? Desculpa, peço... Não, mas eu digo, mas toda vez que você se arrepende de alguma coisa, você fica assim mal? Muito mal, doutor. Toda vez? Muito mal. Quer dizer, você é muito rigoroso e muito exigente com você mesmo também, né, pai? Porque eu não sei, doutor, se eu me coloco no lugar da pessoa... Não, eu entendi, eu não tô defendendo o seu comportamento. Eu também não estou censurando, porque afinal de contas não foi nenhum crime hediondo, você não maltratou, nem machucou, nem fez nenhum mal para a moça. Entendeu? Apenas fez um convite que podia talvez ter sido um pouco mais atento antes de fazer o convite, mas nada é de tão grave. Então o que eu quero saber é o seguinte, por que você se castiga tanto por um pequeno deslize que, afinal de contas, não tem nenhum grave malefício para ninguém? Isso que eu quero saber. Eu não sei, doutor, eu sou assim meio... Eu falo, se eu grito alguma coisa com a pessoa, eu vou lá e peço desculpa. Isso eu entendo. Você pede desculpa. E se a pessoa desculpa, você acalma ou fica 4 meses ruminando legal, também? Eu fico legal. É porque a pessoa... Tudo bem, depois até ela voltou a falar comigo. De boa. Não sei o que, lá textos de filosofia, um monte de coisa. Tal, mas eu percebi assim no olhar dela que ela não estava legal. Assim, e fiquei mal, se bem que ela já foi até embora. Mas eu acho que você está exagerando nos seus pecados. Você podia deixar mais barato um pouquinho os seus... você ser um pouco mais condescendente com você mesmo. A impressão que dá, sabe, fazer autocrítica, se arrepender do que a gente faz de equivocado, certo? Eu acho bárbaro. Agora, ficar ruminando isso, a gente tem que aprender com os erros, e depois que a gente aprende, a gente tem que esquecer e seguir adiante. Quer dizer, a vida tem que continuar, e a gente tem que ser mais compreensivo com a gente mesmo, né? Não no sentido de ser... tolerante, mas no sentido de ser tirar todo o suco do erro da gente e depois seguir em diante e vamos para outra vida. Quer dizer, aprende o que tem que aprender daquele fato e depois a gente toca a vida adiante com acrescido do que aprendeu com aquilo, mas não ficar se lamuriando, ficar se remoendo e ficar se punindo e se penitenciando por tempo assim cumprido. 4 meses. O crime foi pequeno e o castigo está muito grande. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Luciano. Luciano, pois não. Boa noite, doutor. É que eu tô com um problema com a minha esposa, que tipo assim, de um tempo para cá, ela tá achando que não tá me fazendo feliz, porque ela não faz as coisas que as amigas dela fazem com o marido. Por exemplo? Então, em relação ao sexo. Ela acha que as amigas falam muita coisa que faz com o marido e ela não sente vontade de fazer comigo. E ela agora está dando uma que eu quero ficar sozinha. Ela está se sentindo cansada, só pensa em dormir. E eu falei, você tem que mudar teu jeito. Você, de vez em quando tu é grosso. Eu falei, então vou mudar. Eu queria ver o que eu posso fazer para ela não se sentir culpada. Ela acha que ela não me faz feliz com isso. Mas o que acontece no sexo que as amigas dela fazem e que ela não faz e que ela está se sentindo tão mal por não fazer? Tem alguma coisa em particular? Se ressente de que ela não é tão... Alô? Alô? Então caiu a linha.
Não, Alô? Voltou a linha. Então, o que acontece, Luciano, que você, que ela vamos dizer, se entristece tanto de não poder te satisfazer? Tipo assim, sexo anal, mascarista, essas coisas que ela acha que não me faz feliz. E você fica muito frustrado por ela ser do jeito que é ou não? Não, fico chateado, mas não passo pra ela. Sei. E ela se sente muito deprimida por causa disso? Faz tempo que ela está nesse estado? Não, de um tempo pra cá. Quantos anos de casado, Luciano? Deu 8. 8 anos. Foi diferente no começo ou sempre foi assim? Sempre assim. Quer dizer, não é que ela mudou no meio do caminho, não, né? Não. Então, o que eu acho é isso, que não é motivo para tanta... Alô? Alô? Todo modo, não é motivo para tanta aflição da parte dela. E acho que ela, se está achando assim ruim não ser capaz de satisfazer você do jeito que ela acha que deveria, talvez ela devesse procurar algum tipo de ajuda psicológica ou procurar mesmo conversar com você um pouco mais, se informar com algum médico ginecologista dela sobre como agir para que a coisa pudesse caminhar e chegar perto daquilo que ela acha que é importante ter ou fazer para se sentir uma mulher, vamos dizer assim, tranquila, segura e fazendo o papel dela adequadamente como sua esposa, não é? Agora, de todo modo, o fato dela ficar assim deprimida, não querer nada com nada e achar que o melhor jeito e o único jeito é realmente a separação, e parece que ela está entrando também num quadro depressivo aí. Essa época de fim de ano é uma época complicada. Muitas pessoas ficam entristecidas, começam a fazer balanço, fazem uns balanços muito radicais às vezes, não está vendo talvez um pouco das suas qualidades, vendo só os seus defeitos, as coisas que ela acha que são defeitos, as coisas que ela evidentemente poderia melhorar, porque todos nós sempre podemos melhorar um pouco mais. Mas de todo modo, eu acho que cabe aqui você assumir uma atitude um pouco mais tolerante em relação a ela, mas ao mesmo tempo pedir a ela com firmeza que procure um médico, porque talvez ela esteja entrando em depressão mais do que esteja aparecendo, e ela está com esses argumentos de que ela não te faz feliz, etc. Quanto às práticas sexuais, se é sexo anal ou não, isso aí que depende de cada pessoa. E de repente, sexo anal, que era uma coisa horrorosa, ninguém fazia, todo mundo achava que doía muito e era tudo ruim, agora de repente entra na moda, todo mundo começa a praticar, ou dizer que pratica e dizer que adora, quem não consegue fazer a mesma coisa começa a se achar menos indevidamente. Eu acho que a sua esposa devia conversar com o médico dela, tanto para ver se ela não está meio deprimida, quanto também para ver exatamente em que ela pode melhorar do ponto de vista sexual. Muito obrigado pelo seu telefonema. E agora temos aqui um ouvinte que não quis se identificar, que enviou o seguinte e-mail. Dr. Flávio, minha namorada nunca chegou ao orgasmo com penetração nas relações sexuais. Já tentei a masturbação, outras posições e uso de preservativos texturizados, mas não adianta. Conversamos sobre o assunto e fiquei espantado quando ela confessou que isso é normal e que dificilmente alcançou o orgasmo com outros parceiros. Como posso ajudá-la a sentir prazer? Então, a primeira coisa, meu caro, é que você deveria entender que o orgasmo vaginal é mesmo uma coisa muito menos frequente do que os filmes pornográficos vendem. Quer dizer, a ideia do orgasmo vaginal como um orgasmo fácil de ser atingido, como um orgasmo vamos dizer, exuberante e acessível imediatamente por todas as mulheres, é vamos dizer, uma coisa que está sendo vendida equivocadamente pela indústria pornográfica, e é uma coisa, na minha opinião, bastante ruim para tudo e para todos, né? Na questão do preservativos texturizados, outra vez seria com o intuito de estimular a região vaginal. Não é uma região boa a região vaginal. A região do clitóris é muito mais adequada para fins de excitação e eventualmente orgasmo da mulher. Agora, não é a mulher tenha mesmo dificuldade às vezes quando ela se sente meio pressionada, porque
muitas vezes ela acaba tendo mais facilidade em ter o orgasmo quando está sozinha, se masturbando, do que na presença de um homem, especialmente de um homem que fique muito aflito, ansioso e meio preocupado com o tema, preocupado em agradá-la, preocupado em satisfazê-la. Eu acho que o mais importante seria você se despreocupar um pouquinho. Quer dizer, o homem, em geral, tem uma postura curiosa que parece que faz parte da sua virilidade, você conseguir ter mesmo capacidade para satisfazer plenamente a mulher. Não é? Como se fosse um requisito do próprio macho. Quer dizer, macho é aquele que é capaz de satisfazer plenamente a mulher. E isso é uma bobagem. A capacidade de satisfazer ou de se satisfazer é absolutamente feminina. E você, na realidade, pode ser um bom amigo, um bom parceiro, mas não obrigatoriamente alguém que vai forçosamente ajudá-la a sentir o prazer. Isso aqui é um problema dela com ela, e você tem que ter um pouco mais de capacidade de não se colocar dessa maneira de machão, aquele que vai ter que ser o bom, aquele que vai conseguir resolver todos os problemas da sua mulher. Muito obrigado pelo seu e-mail. O Divã do Gikovati tem produção de Alessandra Dias, Camila Campanerucci, Diego Matoso e Michele Trombelli. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Lorival Rocha. A direção nacional do jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gikovati.